Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira, e hoje é dia da gente quase terminar Levítico, estamos no penúltimo capítulo 26. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e para os batistas eu li esse capítulo ouvindo chuva de bênçãos teremos, chuvas rogamos a Deus. Pelo menos na primeira parte do capítulo. Exatamente, né? Exatamente. Bom dia, pessoal. Chegamos no capítulo 26, já tem bem cara mesmo de final de livro, né? Nós temos essa sessão que a gente vai ver sobre bênçãos e maldições, ou seja, o que acontece ou não acontece, se você obedece ou não aquilo que foi já dito no livro todo, praticamente, né? Então é quase um fechamento mesmo do livro e vai ser legal conversar um pouquinho sobre isso. E a gente vai dividir esse programa em 2 blocos. A Carol vai ser o arauto das boas novas e eu vou ser o arauto do Apocalipse. Das más novas. Nossa, Ai. é isso, né? Queria agradecer mais uma vez a Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT e também a Maria Lídia pelo empréstimo da trilha sonora. Fiquei feliz essa semana que teve gente lá que procurou a gente, eu não lembro em qual rede social, avisando: eu ouvi o álbum da Maria Lídia que vocês põem aí na descrição do programa, e fiquei esperando a voz da Carol, do Thiago e do Tan entrar a qualquer momento e nunca que entrava. Pois é. Mas tá aí, na descrição vocês conseguem conhecer melhor o álbum que ela gravou e a gente usa de trilha sonora. É um bom momento pra dar uma relaxada e curtir uma música gostosa. Fechou então, vamos começar. Bloco 1, Carol. Bênçãos pela obediência. Beleza, então vamos lá. Não façam ídolos nem imagens para si, nem levantem em sua terra colunas sagradas ou pedras esculpidas para adorá-las. Eu sou o Senhor, seu Deus. Guardem os meus sábados e tenham reverência pelo meu santuário. Eu sou o Senhor. Se seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente aos meus mandamentos, enviarei as chuvas nas estações próprias. A terra dará suas colheitas e as árvores do campo produzirão seus frutos. A época de debulhar cereais se estenderá até o início da colheita das uvas, e a colheita das uvas até o início do plantio dos cereais. Vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança em sua terra. Eu lhes darei paz na terra, e vocês poderão dormir sem medo. Tirarei da terra os animais ferozes, e manterei os inimigos afastados de seu território. De fato, vocês perseguirão seus inimigos e os matarão à espada. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000. Todos os seus inimigos cairão pela sua espada. Olharei para vocês com favor, os tornarei férteis e multiplicarei seu povo. Cumprirei minha aliança com vocês. Suas colheitas serão tão fartas que vocês terão de se desfazer dos cereais velhos a fim de dar espaço à nova safra. Habitarei no meio de vocês e não os desprezarei. Andarei em seu meio, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para que não fossem mais escravos. Quebrei o jugo de servidão que vocês carregavam sobre o pescoço e os fiz andar de cabeça erguida. Que bonitinho. Chuva de bênçãos, hein? A gente tem, logo de início aqui, na verdade eu li e já pra mim foi muito claro, mas foi tanto comentarista que falou isso que acho que a gente deveria pontuar pelo menos. Que logo no início ele fala a questão de não fazer ídolos, essas coisas, que ele não tá falando aqui que ter uma estátua de alguma coisa religiosa é pecado. Muito pelo contrário, ele leva a questão lá pro decálogo, né? Meio que um mini resumo dos 10 mandamentos. A ideia de que você não pode adorar uma estátua. A questão não é ter uma representação icônica ali. É você se prostrar diante dela ou você tomar aquilo como um deus.
Assim, eu nem tenho, nem gosto muito dessas estátuas, mas eu sei que tem gente que gosta, então talvez estejam esperando uma palavra nossa em relação a isso. Nunca tive esse problema, não sei se o Thiago, por lidar com aconselhamento, acabou esbarrando em algum problema nesse sentido aí e pode ajudar alguma coisa nesse sentido. Não. Eu não me lembro, pelo menos, algo muito específico sobre isso, né? O problema da nossa cultura, talvez, principalmente por causa da nossa herança católica no nosso país, é definir o que é adoração ou não, né? Porque tem sempre aquela questão, não, isso aqui não é adoração, aí usa termos diferentes, não, isso aqui é uma veneração, devoção, coisas do tipo, né? Claro que o mandamento bíblico é muito claro, e aqui a gente tem quase que uma recapitulação mesmo do que o Tan falou, né? Voltando lá para os 10 mandamentos, para Êxodo 20, de que só o Senhor, nós prestamos culto só ao Senhor, né? É claro que personagens bíblicos, eles podem servir como modelo, às vezes positivo e às vezes negativo, quando a gente olha para as escrituras, né? Mas são seres humanos, né? A Bíblia deixa muito claro, falhos como nós, que têm suas fraquezas, e o único que nós adoramos é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Então acho que esse conceito precisa ser bem importante na nossa cultura, né? Evidentemente, você tem uma representação, eu sei que tem linhas dentro do protestantismo que levam isso a um extremo do tipo, você não pode ter na revista infantil um desenho de Jesus. Não é isso, né? Porque isso seria uma representação. Eu não acredito que seja isso, ok? Eu sei que tem linhas que vão para esse extremo, então eu acho que a questão tá ligada de fato a adorar, prestar culto ou ter algum tipo de devoção que não seja a Deus. Para mim esse é o problema. Eu tenho uma ideia aqui, acabei de ter na verdade, mas eu gostei dela. Compartilhe. Acho que para fazer um teste em si mesmo. Se você tem algum tipo de imagem ou bonequinho ou qualquer coisa do tipo, como seu coração se sentiria se você simplesmente jogasse aquilo no lixo? Seria com, beleza, joguei o bonequinho do Power Rangers, que eu não brinco mais, doei pra alguém, sei lá. Tipo do Homem-Aranha? É, tipo o Homem-Aranha, que a Carol tá mostrando no vídeo. Como você se sentiria? Você se sentiria um apóstata, alguém blasfemando, sabe? Se sim... Aí talvez você tenha que rever esse ponto aí na sua vida. Se não, beleza, caiu, quebrou um pedacinho da imagem ali. Jogo fora. Tudo bem jogar fora pra você? É tão ok quanto jogar qualquer outro item na sua casa? Acho que se você tá nesse ponto, beleza. Se não, pergunta pra si mesmo se não tá passando um pouquinho do ponto. Agora, eu acho que a questão aqui nesse texto, o que alguns autores que eu pesquisei durante a semana também falaram, é que aqui é um breve lembrete, né? Uma breve recapitulação de alguns elementos essenciais da aliança. Sim. Ou seja, antes de falar das bênçãos e maldições, é como se Deus estivesse recordando o povo de alguns pontos fundamentais, que envolve a questão da idolatria, que envolve a questão da dedicação a Deus. Ele fala até a questão do santuário, né? Levítico, nós vimos muito isso, né? A importância da pureza do tabernáculo, né? Das ofertas e de toda essa questão. Então parece que... Do próprio sábado, no verso 2. Exato, o sábado, que a gente passou bastante tempo nos últimos episódios falando tanto do sábado quanto das festas sabáticas, né? Ano sabático em Israel. Então é quase que uma lembrança de que, olha, lembra da aliança feita com Deus. Lembra dos mandamentos, das exigências que estão incluídas nessa aliança, do que Deus espera do seu povo, porque a sua relação com essa aliança vai resultar em bênção ou maldição sobre a sua vida. Então é quase que um preâmbulo para aquilo que vai vir nesses primeiros 2 versículos, né? Eu li também que, vale lembrar, essa aliança ela é condicional, né? E tá muito claro nesse capítulo. Tem a aliança incondicional, se não me engano, aquela feita com Abraão lá. Sim. E essa daqui não, olha, se você fizer isso, que bom pra você, vai ter isso como resultado. Se você fizer aquilo, o resultado é esse outro. E também era muito comum esse tipo de encerramento até de livros de leis nas épocas, tô dizendo de outros povos e tudo, essa recapitulação que o Thiago falou, e essa declaração de, olha, se fizer isso, aquilo, se fizer aquele outro, esse outro. Eu li uma coisa que eu gostei também bastante, acho que é importante eu trazer aqui pra nós.
a gente não pode esquecer que o povo, ele tá recente vivendo essa vida, né? Então foram 400 anos de escravidão e, consequentemente, de mistura entre os povos no sentido de que eles viviam e viam outras culturas e outros cultos prestados aos deuses, né, dos egípcios, por exemplo. E quando eles estavam no deserto, eles ainda tinham essa vivência, né? Deus frisa tanto essa questão dele ser Deus, do povo confiar nele, de, se vocês me adorarem, com certeza eu vou abençoar vocês, porque acho que eles estavam muito acostumados, né, a viverem, a participarem, inclusive, né, dessas práticas pagãs. Então, eu acho muito interessante porque às vezes a gente lê, isso aconteceu várias vezes com a gente aqui em Levítico. Nossa, mas por que estão repetindo isso? Por que Deus está falando isso de novo? Mas por que ele está frisando isso mais uma vez? E eu acho que é essa coisa de, olha, Deus é exclusivo. E ele quer nossa adoração 1000%. Então, eu tô frisando aqui de novo, porque a gente tava vendo uma coisa, a gente tava vivendo uma situação, mas acabou. A partir de agora é assim. É uma desconstrução, né? Exatamente. E, gente, não é fácil você mudar um hábito. Eu acho que assim, eles nunca deixaram de ser o povo de Deus. Eles já viviam lá no Egito como um povo separado e tudo. Mas 400 anos, como você falou, né? Cara, 400 anos, já falei isso em algum episódio aí. É praticamente a história do Brasil inteira. Exatamente. Não dá pra supor que não entrou politeísmo na rotina de culto deles de alguma forma, ou que pelo menos as gerações que estão vivas ali não tem aquilo como padrão. E de repente, vocês vão ser um povo, vocês vão ser monoteístas e eu preciso desconstruir tudo pra construir tudo de novo. Levítico é meio que isso. Eles nunca foram um povo, na verdade, né? Eles estão se tornando agora. Eles não têm nem território ainda. Eles estão indo pra conquistar o primeiro território deles. E apesar deles estarem no deserto, eles não estão isolados, né? Então eles estão passando ali por outras culturas, por outras nações, né? Então eles têm contato com isso, né? De novo, a gente tem essa mania de achar que, não, é um povo com cabresto ali, só olhando pra frente. Não, e tipo, pense em você, quando você viaja, você tá conhecendo novas culturas, novos alimentos, e você é apresentado pra coisas diferentes. Eu vejo dessa forma, eles estavam ali passando, e Deus tava relembrando, não, vocês estão aqui, mas por favor, vocês são diferentes, eu sou Deus, não esquece, entendeu? Então eu acho que é importante a gente dar uma relembrada nisso. E é uma influência antiga e uma influência futura também. Com certeza. Sempre que a Bíblia fala, ela fala desses dois aspectos, né? Interessante quando Josué fala, depois que o povo conquistou a terra, ele fala assim, olha, escolham a quem vocês vão servir. Os deuses dos vossos pais, né? Em cuja terra vocês habitaram, tal, ou seja, além do Eufrates, os deuses do Egito, os deuses dos amorreus ou ao Senhor, né? Ou seja, tem a influência antiga do Egito e agora tem a influência para onde eles estão indo, que também é uma terra politeísta, né? Cheia de falsos deuses, né? E cheia de práticas imorais, pecaminosas, né? Então é um contexto de politeísmo anterior e posterior, né? Eles estão totalmente na contracultura deles ali. Exato. E nós estamos na nossa contracultura hoje em dia, né? Se antes tinha muitos deuses, hoje tem nenhum. Pois é. E as pessoas ficam achando a gente doido porque acreditam em algo fora da realidade visível a olho nu, sabe? E também, né, é verdade, tem toda a influência do ateísmo, pelo menos um ateísmo funcional da nossa cultura, mas ao mesmo tempo uma cultura que tem uma série de falsos deuses, né? Sim. De ídolos que não necessariamente são ídolos de madeira, de metal, estátuas ou coisas do tipo, mas coisas que as pessoas colocam a sua devoção e a sua confiança, né? Sim, não são ídolos religiosos no sentido de religião mesmo, né? E eu gostei desse capítulo porque fala muito pra nós também. A gente, às vezes, principalmente quando chegar a segunda parte, né? A nossa tendência é falar, não, isso aí é com Israel, não tem nada comigo, não. Eu acho que, sabe, muito pelo contrário. A gente começa aqui e um refrão, né? Do mesmo jeito que tem um refrão, eu sou o Senhor, aparecendo tantas e tantas vezes, muito ligado ao que a Carol falou, de inculcar eles de que, Deus sou só eu, Deus, eu que sou Deus, sabe?
Mas a gente abre no verso 3, se seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente aos meus mandamentos. E aí, uma chuva de bênçãos. Mas, de novo, a condicional que eu já falei, né, no se seguirem aí, amarrado aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso entregar alguma coisa a Deus? Eu preciso pagar alguma coisa a Deus? Eu preciso o quê? É muito simples. Obedecer à vontade de Deus. Deus gastou um livro inteiro explicando para o povo e para a gente também o que é a vontade dele, que tipo de coisa ele se agrada, que tipo de coisa o aborrece. E ele falou, olha, sigam. Só isso. Sigam, vocês são o meu povo escolhido, eu sou o seu Deus, eu tenho uma ética muito clara, muito definida, e vocês têm que viver segundo essa ética. Se vocês fizerem isso, eu como Deus poderoso que sou, vou providenciar coisas e mais coisas que nunca esteve no poder do ser humano conseguir. E é muito legal ver a lista de coisas aqui. Por que esse discurso mudaria nos nossos dias, sabe? Para nós que dizemos que entregamos a vida a Jesus, entregamos a nossa vida a Deus, esse é o mesmo Deus. Uhum. Por que a gente sequer supõe que a regra mudou de que ele vai nos abençoar se nós obedecermos diligentemente aos seus mandamentos e vice-versa? Eu sei que não é promessa para a nação, para a terra, eu quero desassociar isso. Eu entendo que igreja é uma coisa e Israel é outra. Mas vocês entendem o princípio por trás das coisas, sabe? Não é um salvo-conduto no sentido de que, se eu obedeço às vontades de Deus, eu nunca vou ficar doente, eu nunca vou desempregar, nem nada do tipo. Não é isso. A gente também já falou isso várias vezes. Uhum. Mas assim, no geral, na conduta de vida, na felicidade que Deus traz aos nossos corações e até nas coisas materiais, conquistas e tudo assim, se eu for tirar uma média, por que eu não posso me amarrar nesse capítulo? O que eu acho interessante de fato, a gente vai comentar ainda as bênçãos ali, mas isso não é só questão de ser igreja ou Israel, tá? A gente tá falando de Antigo e Novo Testamento. É que essa verdade, ela precisa ser entendida dentro do contexto amplo das Escrituras. Porque mesmo no Antigo Testamento, você vai pegar personagens como Jó, por exemplo, que era um homem fiel a Deus e que não teve algumas bênçãos, né? Perdeu saúde, perdeu riqueza, teve um momento específico da sua vida em que as coisas não aconteceram tão bem. Então, às vezes a gente faz a comparação de Antigo e Novo, mas dentro do Antigo Testamento, isso aqui a gente precisa avaliar como uma regra geral, que é o que geralmente acontece quando você é obediente a Deus, quando você... O Novo Testamento vai falar da regra da semeadura e da colheita, aquilo que você semeia, você vai colher, Deus abençoa realmente porque Ele é generoso, mas não é uma regra matemática que eu posso afirmar, como o Tan acabou de falar, né? Então, se alguém tá sofrendo é porque ele tá sendo desobediente, ou se alguém tá recebendo bênção é porque ele tá sendo obediente. Nos Salmos tem, o Salmo de Asaf, por exemplo, ele inveja a prosperidade do ímpio em alguns contextos. Então, a gente tem que sempre ter esse equilíbrio para não parecer, ou que esse texto aqui não tem validade para nós, como o Tan falou. E claro que tem, a obediência fiel, ela é recompensada, Deus recompensa a obediência dos seus filhos, mas também que não é uma regra inflexível e de que eu posso julgar os outros, então tá doente, então é porque tá pecando. Perdeu o emprego, então é porque tá fazendo algo de errado. Então a gente tem que ter esse equilíbrio das escrituras como um todo, né? Sim. E é mais difícil do que a gente imagina ter esse equilíbrio. É bem mais difícil, tá? Então, cuidado. Mas é porque a gente só vive um particular, que é a nossa própria vida, né? Então a gente só, assim, no limite, só se preocupa e só tem como evidência até o que acontece com a gente. No máximo com as pessoas que moram com a gente, as pessoas muito próximas. Eu acho que isso aqui é um exemplo mais amplo, assim, mais pra nação como um todo. Sim. Jesus mesmo falou lá no Novo Testamento que se buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, ele iria acrescentar as coisas que nós precisamos, né? Que lá naquele contexto ele tá falando de comida, de vestimenta, de bebida, aquilo que a gente precisa. Ou seja, quando a gente busca o Senhor, Deus, ele supre, ele abençoa. Isso faz parte do seu caráter generoso. Acho que outro perigo quando a gente fala sobre isso envolve a questão do coração e da motivação. Boa.
Porque tem muita gente que acha que pode manipular Deus. Como se Deus visse só a atitude exterior. Então é assim, então eu vou fazer tudo certinho para que Deus me abençoe. Né? Então não vou faltar na igreja, eu vou dar o meu dízimo, porque aí Deus vai me abençoar. Como se eu estivesse manipulando, ou seja, é um investimento que eu tô fazendo, um investimento espiritual. Não vou sair da linha para que eu tenha a bênção. Mas aí Deus se torna nosso refém, né? A gente tá comprando Deus de uma certa forma. Exatamente, Deus conhece o nosso coração, então evidentemente não é isso que o texto tá falando. O texto tá falando de uma devoção genuína. E que a recompensa pela generosidade de Deus é que Deus nos abençoa, mas a gente não faz pela bênção, a gente faz por temor a Deus. Esse é o princípio da lei e da aliança. Eu falei acho que na última aula de EBD que eu dei, naquele caso dos 70 ou 72, depende da tradução, né? Que são enviados por Jesus lá no Novo Testamento. Sim. E eles voltam embasbacados, né? Olha como até os demônios se submetem à nossa voz. E Jesus fala pra eles, não, vocês têm que ficar felizes, não porque os demônios te obedecem, mas porque os seus nomes estão no livro da vida. E é a mesma regra aqui, sabe? Eu obedeço porque ele é meu Deus, não porque Deus pode fazer coisas boas para mim. É a teologia do cachorro e do gato também. A gente já falou delas aqui, você lembra disso, Carol? Sim. Eu acho que sim. Será que a gente dá a chave de novo ou força o pessoal ouvir? Não, é melhor. Até pra gente relembrar. É muito legal, né? Pra quem tem cachorro e quem tem gato vai entender bem isso. O cachorro, ele vê os donos e ele fala, nossa, ele me alimenta, ele cuida de mim, ele faz tudo por mim, ele deve ser Deus. E o gato olha e fala, olha, ele cuida de mim, ele me alimenta, ele faz tudo por mim, eu devo ser Deus. Enfim, é como está o nosso coração, como o Thiago falou. Verdade. E aí quando a gente olha a listinha aqui, é muito interessante ver, e a gente vai com certeza destacar isso no bloco 2, os contrastes entre a primeira lista e a segunda, né? Mas antes de entrar nele, eu acho que vale a gente ressaltar, assim, meio que tópicos mesmo, quais são elas, né? E é muito interessante perceber que são coisas que o ser humano nunca teve poder sobre. Já abre aqui, olha, se me obedeceu e é meu seguidor, é meu servo mesmo, eu vou dar terra boa, eu vou dar colheita absurdamente boa, nunca vai faltar alimento para vocês comerão até se saciarem, sabe? E a gente já falou também isso em alguns episódios atrás. O quanto o fato do homem manipular a terra não necessariamente implica na abundância de produção da terra. A produção, no fim, o crescimento vem sempre dado por Deus, que pode dar ou não dar, e ele está amarrando aqui a um condicional de, olha, você vive uma vida de acordo com os meus princípios, eu vou abençoar para que o fruto do seu trabalho seja muito, assim, abundante. Num segundo ponto, ele vai para a questão de segurança. A partir do verso 6, na verdade, até o finalzinho do 5, né? Viverão em segurança em sua terra, lhe darei paz, vocês poderão dormir sem medo. Lembra, eles são um povo que estão indo conquistar sua primeira terra, e não é uma terra que está vazia esperando eles. É uma terra que o normal é a pessoa, não, você não vai vir aqui roubar minha terra, sabe? Se a gente se colocar no lado dos cananeus, eles são inimigos, os israelitas, chegando para conquistar minha casa, sabe? E Deus está vindo falando, olha, eu não só vou fazer essa conquista para vocês, mas vocês não vão ter revides, vocês não vão ter vinganças, eu vou proteger vocês. Que também nunca tá nas mãos do homem decidir se isso vai acontecer ou não, sabe? Tanto que a gente vê a desproporcionalidade, né, nas batalhas, né? Então, como que é lá que ele fala? 5 vão perseguir 100, 100 vão perseguir 10 mil. A matemática não fecha. E ainda vai funcionar, né? Pois é, exato. E quando você lê, por exemplo, o livro de Josué, só um exemplo, tem outros lugares da Bíblia que isso aparece, isso é muito claro. Porque tem batalhas que humanamente você fala assim, Israel não tem condição nenhuma de ganhar. Aí Deus vai lá e ganha a guerra por Israel. E tem batalhas que Israel fala assim, não, manda só uma parte do exército, esse povo aí é pequenininho. E se dá mal. Aí não consulta Deus, ou faz alguma coisa de errado, que Deus tinha falado pra não fazer, aí o povo vai lá e perde a batalha. Então é muito claro de ver isso no decorrer, né? Isso acontecendo na história de Israel, né? É verdade. Pois é, então. Tava na cara o tempo todo. Aí, além da colheita, além da proteção, a gente tem fertilidade.
a multiplicação da própria população. No verso, olharei para vocês com favor, os tornarei férteis, multiplicarei o seu povo, cumprirei a minha aliança com vocês. Que aliança? Vocês vão se tornar como areia do mar. Sim. E, sabe, a areia da praia, né? Enfim, as estrelas do céu e tudo mais. Essa é a promessa de Deus. É, promessa dada a Abraão, né? Isso. De fazer uma grande nação. Exato. Ele volta a falar das colheitas, é muito louco aqui, ó. Vocês vão ter... A gente tava falando uns episódios atrás, 3 anos sem ter produção da terra, né? Um sabático, um jubileu e o próximo que é só de plantações, que só vou colher no final do ano. Será que eu vou ter comida 3 anos? Aqui ele tá falando, suas colheitas serão tão fartas que vocês terão de se desfazer dos cereais velhos a fim de dar espaço à nova safra. Olha que absurdo, cara. É interessante que a Carol começou o episódio usando a expressão até dos hinos, né, cantados como chuva de bênção. Uhum. E tem muito essa ideia da chuva, né, no Antigo Testamento, porque de fato a gente já falou sobre isso, numa sociedade que depende basicamente da agricultura, a chuva é um sinal de que Deus está abençoando o povo. Quando tem chuva, tem colheita. Então a ideia aqui de que a chuva é um sinal da bênção de Deus, por quê? Porque ela gera colheita, e colheita abundante, né, a tal ponto de que você tem mais do que o suficiente pro ano todo. E não é assim, só o suficiente, né? Você vai ter que jogar fora aquilo que tá velho, porque você não vai ter onde colocar. Então, não é só, aqui... Você pode exagerar aí que você vai ter o suficiente pra sua família inteira, sabe? É um negócio absurdo. É. E a quarta, que eu acabei pulando, mas também vai aparecer na segunda parte, tá no meio dos 6. Tirarei da terra os animais ferozes e manterei os inimigos, né? Os inimigos eu falei, mas eles estão indo pra uma terra que, cara, é campo aberto, a maioria da parte. Tem as cidades muradas e tudo, mas a maioria da moradia deles é campo aberto. Uhum. E é um lugar que tem, pelo que eu vi aqui, pelo menos ursos e leões. Eu não sei se eu andaria na rua tranquilo, saber que tem um leão que pode me atacar, sabe? Mas é uma realidade de vida pra eles. E Deus tá falando, olha, vai ter proteção minha até nesse sentido. Suas crianças brincando na rua não vão ser atacadas do nada, né? Sim, a gente vê isso na história bíblica, né? Davi, Sansão, que matam animais ferozes, né? Existem esses animais ali no contexto de onde Israel vai morar, né? E crianças sendo atacadas por ursos, lá no caso do Eliseu. É um negócio que tava na rua. Exato. Então você tem essa questão da proteção, não só dos inimigos, mas da proteção até, entre aspas, das circunstâncias e da própria natureza, né? Deus prometendo bênção de proteção de forma geral, de paz, de proteção, né? Sim. Isso aí. Talvez a gente não tenha hoje ursos e leões aqui, pelo menos em São Paulo, mas sempre tem uma moto com 2 caras, né? Mas quem mora em Manaus não pode falar a mesma coisa, então, né? cada um tem na ali sua os realidade. jacarés, as jiboias. Você vai ser cancelado, hein, Carol? Oh, meu Deus. Tô Gente, brincando. eu tô falando isso com todo carinho, tá bom? É que tem um pastor muito amigo nosso, pelo menos o meu do pastor Tiago, do pastor Fernando, ele mora em Manaus. E de vez em quando ele coloca lá nas redes sociais, hoje apareceu uma jiboia. E assim como os macaquinhos, eu moro aqui numa região que tem bastante macaquinho, né, aqueles micos. Então Sim. é isso, Eu morro de vontade de ir pra Bonito e nunca fui porque até agora o Dani era muito pequeno e de verdade eu tenho medo de um jacaré vir e atacar, sabe? Mas nem precisa ir muito longe. Em Orlando tem ataques de crocodilos. Mas é que Orlando a gente tá no ônibus, né? Pois é. Mas assim, tem os perigos externos e externos porque a gente também não tem controle algum sobre isso. Mas Deus tem, ele tem controle sobre a natureza, ele tem controle sobre os animais, ele tem controle sobre os povos. É isso que ele tá falando nesse trecho todo aqui. Eu sou o Deus, eu controlo essas coisas e eles obedecem à minha vontade. Os animais obedecem à vontade de Deus, os povos pagãos obedecem à vontade de Deus. Quando a gente chegar lá na parte de Jeremias, vai falar muito disso, né? Eu tô fazendo minhas devocionais em Jeremias agora. O quanto que Deus atua como alguém cuidando e decidindo as peças de um tabuleiro, e essas peças são esses povos. Você vai aqui agora e você conquista o meu povo, mas só vai até aqui, tá? A partir daqui você tá proibido de fazer, e as coisas acontecem. No micro, a gente vê as motivações dos reis, as conquistas, e acha que eles são grandes, o Alexandre, o Herodes, esse e aquele, achando que as decisões e o poder tá neles. Nunca teve. É verdade. Nunca teve. E hoje em dia também não tá nos nossos governos aí, tá, Estados Unidos, o governo do Brasil.
nunca teve no poder das pessoas. Deus ainda controla tudo isso, de acordo com a sua vontade. Amém. Tem uma última bênção aqui, nos últimos versículos, né? Que é a bênção da presença de Deus. Boa. Ah, é verdade. Os versículos 11 em diante falam, né? De Deus fazendo habitação no meio do povo, de Deus andando no meio do povo. Faz relembrar, talvez, o Jardim do Éden, né? Ah, eu lembrei mesmo. Quando Deus anda ali, quando fala antes da queda, mas a ideia é de um Deus presente. Uhum. Eu acho que essa é a última bênção que é destacada aqui nas bênçãos, de Deus fazendo o seu tabernáculo, né, nas versões mais antigas, tabernaculando entre o povo. Ou seja, a presença de Deus vai ser percebida entre os israelitas ali como o sinal da bênção dele, quando o povo é obediente à aliança. E particularmente eu acho que é a mais legal. Ah, é, né? Você tem Deus, você tem tudo, né? Então. Sim, mas e acho que termina com ela por causa disso mesmo, né? Uhum. É uma questão fundamental. Lembra do povo quando estava saindo do Egito, né? Qual que era a marca de que o povo estava em segurança? Era a nuvem lá durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, era a presença de Deus, né? Sempre você tem esse símbolo da presença de Deus, a Shekinah que o pessoal fala, né? A nuvem da glória de Deus. É manifestações da presença de Deus que garantem que o povo não tá só. E que por causa disso Deus está abençoando o povo, né? Sim. E nós temos essa presença de Deus hoje, acho que ainda mais interna, né? Mais próxima. A própria habitação do Espírito Santo na vida de cada um que se entregou a Cristo. A gente não enxerga com os nossos olhos, mas a verdade é que Ele está o tempo todo com a gente. Essa habitação de Deus com a gente, ela é contínua, constante e particular ainda. Cada um com a habitação do Espírito em si mesmo. Legal, 5 pontos aí então: habitação de Deus, fartura na colheita aí, a parte de natureza, proteção dos animais ferozes, proteção dos inimigos e a fertilidade. Vamos ver essas coisas aparecendo de novo aí na parte 2. Aliás, acho que já é a hora, né? Vamos lá. Bloco 2. Agora uma leitura muito mais longa. O que também dá um negocinho que você fala, poxa, foi só 13 versículos para as bênçãos, né? Nas maldições a gente tem um pouquinho mais, mas vamos lá. Vou fazer a leitura então a partir do verso 14. Mas se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem a todos esses mandamentos, e se quebrarem a minha aliança, rejeitando meus decretos, desprezando meus estatutos e recusando-se a cumprir meus mandamentos, eu os castigarei. Trarei sobre vocês terrores repentinos, doenças debilitantes e febres ardentes que farão seus olhos escurecerem e sua vida definhar. Semearão em vão, pois seus inimigos comerão suas colheitas. Eu me voltarei contra vocês e seus inimigos os derrotarão. Aqueles que odeiam vocês os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. E se apesar disso tudo vocês continuarem a me desobedecer, eu os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Quebrarei seu forte orgulho ao tornar o céu tão duro quanto o ferro e a terra tão impenetrável quanto o bronze. Todo o seu trabalho será inútil, pois a terra não dará colheitas e as árvores não produzirão frutos. Se ainda assim continuarem se opondo a mim e se recusarem a me obedecer, causarei desastres 7 vezes piores por causa de seus pecados. Enviarei animais selvagens que tomarão seus filhos de vocês e destruirão seus rebanhos. Sua população se tornará cada vez menor e seus caminhos ficarão desertos. E se vocês não aprenderem a lição e insistirem em se opor a mim, eu mesmo me oporei a vocês e trarei calamidades 7 vezes piores por causa de seus pecados.
Trarei contra vocês a guerra como maldição da aliança que vocês quebraram. Quando correrem para as cidades em busca de segurança, enviarei uma praga que os destruirá ali e vocês serão entregues nas mãos de seus inimigos. Destruirei seus mantimentos, de modo que 10 mulheres precisarão de apenas um forno para assar pão para suas famílias. Racionarão o alimento por peso, e mesmo tendo o que comer, não se saciarão. Se apesar disso tudo, ainda se recusarem a me obedecer e continuarem se opondo a mim, eu me oporei a vocês furiosamente. Eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Então vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas. Destruirei seus altares idólatras e derrubarei seus lugares de culto. Amontoarei seus cadáveres por sobre seus ídolos mortos e os desprezarei por completo. Farei suas cidades ficarem desoladas e destruirei seus santuários. Não terei prazer em suas ofertas, que deveriam ser um aroma agradável para mim. Sim, eu mesmo devastarei sua terra, e os inimigos que virão a ocupá-la ficarão horrorizados com aquilo que virem. Eu os espalharei entre as nações e empunharei minha espada contra vocês. A terra ficará desolada e as cidades em ruínas. Então, enquanto ela estiver desolada e vocês estiverem exilados na terra de seus inimigos, a terra desfrutará os anos sabáticos que lhe foram negados. Finalmente ela descansará e desfrutará os sábados que perdeu. Durante todo o tempo em que a terra permanecer em ruínas, desfrutará o descanso que vocês não permitiram que ela tivesse a cada 7 anos quando moravam nela. Quanto àqueles que sobreviverem, eu lhes causarei desespero na terra de seus inimigos. Viverão com tanto medo que até o som de uma folha levada pelo vento os fará fugir. Correrão como se fugissem de uma espada e cairão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Ainda que não haja ninguém atrás deles, tropeçarão uns nos outros como quem foge de uma espada. Não terão forças para resistir a seus inimigos. Morrerão em nações estrangeiras e a terra de seus inimigos os devorará. Aqueles que sobreviverem definharão nas terras de seus inimigos por causa de seus pecados e dos pecados de seus antepassados. Enfim, porém, meu povo confessará seus pecados e os pecados de seus antepassados por serem infiéis e se oporem a mim. Quando eu me opuser a eles e os levar à terra de seus inimigos, seu coração obstinado se humilhará e receberão o castigo de seus pecados. Então me lembrarei de minha aliança com Jacó, de minha aliança com Isaque e de minha aliança com Abraão, e certamente me lembrarei da terra, pois a terra precisará ser abandonada para desfrutar os anos sabáticos de descanso enquanto permanecer deserta. Por fim, o povo receberá o castigo de seus pecados, pois rejeitaram continuamente meus estatutos e desprezaram meus decretos. Apesar disso tudo, não os rejeitarei completamente, nem os desprezarei enquanto estiverem exilados na terra de seus inimigos. Não cancelarei minha aliança com eles, exterminando-os, pois eu sou o Senhor seu Deus. Em favor deles, eu me lembrarei da antiga aliança que fiz com seus antepassados, os quais tirei da terra do Egito diante dos olhos de todas as nações para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Esses são os decretos e estatutos e as instruções que o Senhor estabeleceu entre Ele próprio e os israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Para quem não gosta de história com spoiler, aqui é um spoiler de toda a história de Israel, né? Praticamente, né? Pois é. Assim como a gente viu algumas questões de bênçãos acontecendo, a gente mencionou, você vai ver isso acontecendo à medida que o povo vai caindo pra idolatria e abandonando a Deus, né? E é muito louco pensar que eles tinham isso por escrito e ainda assim não se atinavam e nem se remendavam para resolver a situação. Eles tinham na mão o que precisa ser feito para resolver e não vamos fazer. Se bem que a gente faz a mesma coisa hoje em dia, né? Nossa sociedade. Eu ia falar isso. Então, você começou brincando sobre a questão de que as maldições, elas são maiores, né? Do que as bênçãos. E isso
pelo que eu pesquisei, era comum Sim. em textos legais, né? Não apenas em Israel. Outros povos também tinham esses textos que prometiam bênçãos ou maldições diante da obediência ou não de uma aliança feita. E, de fato, geralmente tem uma desproporção, né? Aqui a gente tem, pelo menos em número de versículos, né? Sim. Não sei exatamente no texto, pelo menos o dobro. Né? Você tem 13 versículos para obediência e aí você vai ter 26 para desobediência e maldição e depois os últimos que vão falar sobre arrependimento e tal, né? Como foi lido aí no final a partir do verso 40. Então isso era um caráter didático também, né? Tinha um caráter didático. É quando você fala assim pro seu filho, ó, se você fizer isso aqui, você vai ter essa consequência. Então é para estimular a obediência, né? Então as maldições estão lá para mostrar, ó, se você for desobediente, isso não vai ficar impune, né? Então é para estimular de fato a obediência, tem um caráter didático, assim como as leis de um país. Olha, se você matar alguém, vai acontecer isso com você. Sim. Ou seja, a punição ela serve para estimular a obediência. Ao mesmo tempo, apesar de ser um texto muito mais longo em relação às bênçãos, eu percebo mini textos aqui intervalados com chances que Deus dá. Sim, sim. Se a gente for ver, eu até marquei aqui, ó, no verso 14, que é onde começa, né? Se vocês não derem ouvidos e não obedecerem a todos esses mandamentos, blá, 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 blá. No 18, meio que já acabou a primeira leva de punições. E aí ele falou, e se apesar disso tudo, vocês continuarem a me desobedecer, pra mim é um gatilho de que, olha, se acontecer essas primeiras coisas aqui e vocês se arrependerem, já acabou. Sim. Mas não, ó, se vocês continuarem, aí mais um pouco. No 21, outra vez, se ainda assim continuarem se opondo a mim, se recusarem a obedecer, agrava um pouco mais. No 23, ó, 2 versos pra baixo. E se vocês não se arrependerem e insistirem em se opor a mim, mais um pouquinho. No 27, outra vez. Se, apesar de tudo, ainda se recusarem a me obedecer e continuarem se opondo a mim, e vai seguindo. Então, assim, é uma escada. São degraus onde a humanidade vai descendo, né? Não subindo, no caso, vai indo cada vez mais para fundo do poço. Mas Deus vai dando oportunidades de arrependimento o tempo todo. Isso é misericórdia também. Sim, sem dúvida. E o final do texto vai deixar isso muito claro, né? A graça, a misericórdia de Deus sempre presente. Deus quer que o povo se arrependa. São instrumentos de disciplina. O Novo Testamento também mostra isso pra gente, né? Que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Então Deus está trazendo uma disciplina, um juízo sobre o povo, não para que o povo seja simplesmente punido, mas para que o povo se volte para Ele. Esse é o objetivo, que o povo se arrependa e volte. Então você tem, como você falou, né? A ilustração é boa, como se fossem degraus, como se fosse uma escada. Olha, eu vou te dar essa punição aqui, para que você preste atenção e volte para mim. Se você não aprender a lição, vou te dar uma punição maior. Se você não aprender, vai uma escadinha que vai aumentando até chegar ao exílio, né? O povo, a gente vai falar, né, das maldições aqui, o povo ser tirado daquela terra que Deus tinha abençoado o povo com aquela terra, né? Então você tem degraus, né, do juízo e da disciplina de Deus pra chamar a atenção e o povo voltar pro Senhor. Sim, e acho que é o que a gente faz, como você falou, com os nossos próprios filhos, né? A gente primeiro dá uma bronca. Às vezes nem dá primeiro uma bronca, só dá aquela olhada de pai assim que muitas vezes já resolve, sabe? Não precisa nem de nenhuma palavra. Mas a gente vai escalando também. Ó, primeiro um olhar feio, depois é uma... sabe? Dá uma onomatopeia ali. E aí daqui a pouco você tá tirando alguma coisa, um videogame, ou tá tirando uma mesada, e a coisa vai aumentando. Sim. E o objetivo nunca é fazer mal pros nossos filhos. É, mas por favor, nada de exílio, né, com os filhos, né? Nada de exílio. Não pode apedrejar, Carol? É, né? Oh, meu Deus. Ó, pessoal, é brincadeira, eu não faço isso com os... Eu sei lá que daqui a alguns anos isso aí vai ser normal no mundo, né? Não, espero que não. E o legal é que Deus, ele continua falando aqui sobre as alianças, as promessas que ele fez com Jacó, né? Sim. Referências à aliança que ele fez com Abraão, né? Eu acho que é ele mostrando aqui o amor de pai pra com a gente, né? Sim. E aí a gente tem a listinha, né? Como teve da outra vez. Que é quase uma oposição àquilo que a gente viu das bênçãos. É, exato. A gente tem terror repentino. Doença não teve saúde lá naquela parte, né? Eu não lembro de ter tido nenhum. É,
implicitamente tem o contexto da fertilidade e da prosperidade, né? Não tem diretamente, né? É verdade. Mas, de novo, coisas que não estão na mão do ser humano decidir, né? Ó, você vai ter medo até quando seus inimigos nem estiverem te buscando, sabe? Te procurando. Eu vou trazer doenças, eu vou trazer inimigos. Esses inimigos vão comer as suas colheitas essas que vão estar totalmente pobres. Antes tinha que jogar comida fora, sabe? Agora eu destruo seus mantimentos de modo que 10 mulheres vão fazer um pão. Vão racionar, e olha que doido, vão racionar o alimento e mesmo esse pouquinho que eles tiverem para comer não vai saciar. Até a saciedade, sabe? Deus mexe. É interessante porque o texto fala que o céu ia se tornar como ferro e a terra como bronze, né? Sim. A ideia de que a terra não tá produzindo, né? Como se ela estivesse fechada. O céu fecha e não chove, e o que chover não entra na terra. Exatamente. Trabalho inútil. E também isso trazer, talvez você não trabalhe com terra hoje, mas a gente pode trabalhar e ser inútil na questão do sustento, em qualquer trabalho. Uhum. Que é inversamente proporcional ao que a gente viu lá nas bênçãos. De que você vai ter chuva e vai colher o ano inteiro e vai ter abundância, vai ter que jogar fora porque tem tanta quantidade, agora não tem nada e o que tem não é útil, né? Pois é. No 22, os animais selvagens pegando os filhos das pessoas nas ruas. Uhum. Essas oposições são interessantes de notar mesmo. Que a gente falou lá do urso, do leão, né? Nas bênçãos, sim. Uhum. Que Deus protege, agora as pessoas estão expostas, né? A essa realidade. E aí, se de um lado a gente tem a fertilidade, o povo se multiplicando, a gente tem aqui, no 22, sua população se tornará cada vez menor. E pior ainda, né? No 29, vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas. E isso aqui não é porque eles viraram canibais, não. É porque ou é isso ou a gente morre de inanição. E aconteceu isso, hein? É. Exatamente. Aconteceu isso quando tem uma história no livro de Reis que é bem trágica, né? Quando o povo tá sitiado ali, né? Pelos inimigos ao redor. E aí tem uma conversa entre duas mulheres e a mulher fala assim, olha, a gente combinou que ontem a gente ia comer o filho dela, a gente comeu e agora a gente ia comer o meu filho, a gente comeu, agora ela não quer dar o filho dela. Aí o rei vai lá e rasga as vestes, né? Num sinal de luto, de tragédia. Nossa, realmente. Pelo que tá acontecendo em Israel. Isso aconteceu na história de Israel, né? Uhum. Sim. E é interessante pegar o pessoal que lê a Bíblia hoje e fala, puxa vida, como que Deus deixou isso acontecer? E olha, cara, Deus já tinha falado, ó, vai acontecer isso se vocês não me obedecerem. Ele só cumpriu com a sua palavra, sabe? Não é culpa de Deus, é isso que eu tô falando. Uhum. Sim, sim. E outro trecho que me deixou, caramba, que tenso, é quando fala lá que os inimigos que ocuparem a terra, então no 32, sim, eu mesmo, é Deus, né? Eu mesmo devastarei a sua terra. E os inimigos que virão ocupá-la, ou seja, inimigos virão, eles mesmos vão ficar horrorizados. Tipo, não foi os inimigos que causaram aquela destruição. Eles vão chegar e falar, cara, como isso é possível? Uma destruição desse tamanho. E não foi nem a gente que tá tentando conquistar que fez. Uhum. Quanto que deve ter doído no coração de Deus fazer isso também com seus... Nossa. Com o seu próprio povo, né? Não é como, é muito mais, né? Mas a gente tem um pouquinho dessa sensação quando a gente tem que fazer algum tipo de disciplina com os nossos filhos, que a gente sabe que dói neles, assim, sabe? Que a gente, como pai, muitas vezes quer passar um pano, quer deixar o ambiente gostoso, quer não estragar o dia, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que é nossa responsabilidade como pais ensiná-los. E a gente ensina, só que, assim, qualquer coisa, sabe? Até quando eu dou uma bronca, sabe? Eu fico meio mal, no sentido de que, poxa, causei um mal aqui, sabe? Mas não tô causando mal, eu tô sendo pai. Essa parte de disciplina realmente é uma das coisas menos favoritas na maternidade e paternidade, né? Mas super importante, né? Muito fundamental, não tem jeito, né? A gente não pode fugir dessa responsabilidade. Sim. E aí eu acho que a gente volta
que chega na questão do exílio, né, que a gente falou, o povo disperso entre as nações, que é o contrário do que Deus tinha dado pro povo, a terra. Lembra que aqui em Levítico o povo nem terra tem ainda, né? É a promessa da terra. Mas o povo tá indo em direção àquela terra prometida pelo Senhor, mas eles vão perder essa terra, que é um sinal da bênção, a herança que Deus tinha dado pro povo, quando eles não são obedientes à aliança, não são leais a Deus, não ficam com Deus. E aí a questão para mim é muito, muito didática mesmo de Deus. E é uma lição que a gente tem que aprender. Que mais importante do que a estabilidade, as bênçãos, a tranquilidade da vida é a vida com Deus. Por isso que eu entendo que as bênçãos terminam com a promessa da habitação de Deus no meio do povo. Ou seja, isso é o mais importante, como a Carol até mencionou lá. Isso é o fundamental. Não adianta ter uma terra, não adianta ter lei, não adianta ter uma nação grande se você não tem o Senhor junto com você. Então aqui são alertas de Deus. Olha, se você tá se afastando de mim, nada disso faz sentido. Então eu vou tirar isso de você para que você lembre daquilo que é fundamental e se volte para mim. Sim, e aquela coisa da bênção da presença de Deus, ela também tem o seu paralelo aqui, quando Deus fala, olha, no 31, na metade, né? Não terei prazer em suas ofertas que deveriam ser um aroma agradável para mim. Sim, eu mesmo devastarei sua terra. Ele está falando sobre a devastação, mas a questão que é essa comunhão que Deus tinha com o povo e que o povo tinha com Deus através das adorações, até isso seria destruído ou seria rejeitado por Deus. É Deus virando o rosto realmente para o seu povo. Sim. Mas não de uma maneira permanente, né? Porque a gente vê no final aí a ideia de que, olha, eu tenho uma aliança com Jacó, com Isaac, com Abraão, e essa aliança eu vou cumprir, certamente me lembrarei dela. A gente já tinha falado também, né, a questão dos sábados. De novo, o Thiago falou, eles nem estão na Terra Prometida, mas a gente passou a 1 ou 2 capítulos falando sobre a terra ter os seus sábados, né, a cada 6 anos de plantio, 1 ano sem plantio. Sim. E Deus também já antevê aqui o que eles iam fazer, e de fato fizeram. Se não me engano, eu até trouxe um texto em Jeremias, falando que de fato o povo não obedeceu esses descansos, e a saída da terra foi justamente para que essa terra tivesse a soma dos seus descansos descansando. E aparece aqui no 34. Então, enquanto ela estiver desolada e vocês estiverem exilados na terra dos seus inimigos, a terra desfrutará os anos sabáticos que lhe foram negados. Finalmente, ela descansará e desfrutará os sábados que perdeu. E se a gente contar o tempo de exílio, isso eu acho absolutamente impressionante. A gente descobre quanto tempo seria o tempo de exílio deles com base na quantidade de anos sabáticos que eles pularam. Deus é perfeito até nessa contagem, sabe? É muito louco. E essa parte final, ela é fundamental porque ela é o objetivo, né? Sim. Toda essa disciplina, como nós falamos, tem como objetivo trazer o povo à restauração, ao arrependimento, né? Então é o que Deus promete aqui, olha, essa disciplina ela não é definitiva. Ela tem um propósito e ela tem um fim. E eu vou restaurar o meu povo. O povo vai se voltar para mim, vai se converter dos seus pecados e eu vou restaurar o meu povo. Então, esse é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus não é punir como se fosse um Deus que tá simplesmente se vingando. Ah, vocês fizeram contra mim, então eu vou fazer contra vocês. Mas ele quer, através da punição, da disciplina, trazer o seu povo de volta para um relacionamento com ele. Sim. Aí a gente vê a misericórdia, a graça de Deus sobre a nossa vida também, né? Deus é assim conosco, pela graça dele. Quantas vezes nós pecamos e fazemos o que é errado e Deus nos traz de volta, né? Deus usa da sua misericórdia, nos perdoa e volta a se relacionar conosco, né? É a graça de Deus sobre a nossa vida. Tem gente que fala que não tem graça no Antigo Testamento, né? Sim. Que é só lei. Aqui é a graça de Deus, claramente, sobre o povo de Israel. Ai, cara, como me irrita esse tipo de discurso, né? E toda hora aparece isso na internet com alguém falando essa groselha, mano. E é interessante perceber no finalzinho do texto aí, eu não lembro qual foi o comentarista que falou isso,
que esse texto ele tem muito a estrutura de tratados entre suzeranos e vassalos. Sim. A ideia de, eu sou o dono aqui da terra, sou dono do pedaço e vocês são meus servos, não é escravidão aqui, tá? É uma servidão proposital, assim, voluntária até, mas tem regras. Tem regras e aí tem um tratado que define quais são essas regras. E era muito comum nesses tratados, no final, você afiançar esse tratado em algo superior tanto ao vassalo quanto ao suzerano. Sim. Só que aqui no finalzinho, eu tô lendo no 44, Deus faz um negócio diferente, olha só. Não cancelarei minha aliança com eles, exterminando-os. Ok. Pois eu sou o Senhor seu Deus. A gente já viu esse refrão várias vezes. Mas o que ele faz? Ele afiança o tratado dele de suzerania e vassalagem aí entre o seu povo em si mesmo. Porque não tem nada superior a Deus. Eu achei legal. É verdade. Acho que é isso, né? É, né? Acho que é isso. Chegamos ao último capítulo semana que vem. Uau. O último. Vai mais um pouquinho de norma. Eu devo mencionar isso no próximo, mas o último versículo aqui, olha só. Esses são os decretos e estatutos e as instruções que o Senhor estabeleceu entre ele próprio e os israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Que é muito cara de... Acabou. Só que aí vai ter o bis, né? Pra quem gosta de shows. E aí o último versículo do capítulo que vem vai ser: esses são os mandamentos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. É meio que o mesmo texto de novo, né? Moisés meio que encerrando aqui o livro de Levítico e trazendo, é isso. Tem mais um negócio aqui, semana que vem a gente volta. Mas é um capítulo muito gostoso de ler, apesar do peso dele. Já falei várias vezes pra vocês, né? Eu gosto desses textos que batem, porque esses textos fazem a gente ser melhor mais do que um texto só de bênção, sabe? Um texto de bênção, às vezes, a gente precisa quando a gente tá machucado. Mas quando a gente tá bem, sadio com Deus, eu acho que a segunda parte do capítulo, ela é mais importante pra gente do que a primeira. Porque a primeira a gente já tá vivendo, a gente já sabe, a gente tá bem com Deus. Mas é facinho da gente esquecer e se perder, e é bom a gente lembrar que, olha, fique esperto, porque qualquer hora você pode cair. E esse aqui, você tá achando sua vida boa? Eu tenho que dizer, eu tô vivendo um momento muito bom da minha vida, assim. Com família, com todas as áreas, assim. Eu não posso olhar para uma área da minha vida e falar, nossa, estamos sofrendo aqui, sabe? Mas eu tenho que ter noção de que isso pode ser passageiro e depende também muito de mim. E eu tenho que ficar esperto, sabe? Para não relaxar na minha espiritualidade, no meu relacionamento com Deus, só porque tá tudo bem. E o ser humano é especialista de relaxar em relacionamento com Deus quando tá tudo bem. Então, fica aí de alerta pra você estar vivendo um momento bom como o meu aí. Fique esperto. Aproveita, obviamente, né? É bênção, chuva de bênçãos. É pra aproveitar mesmo. Mas saiba que não é incondicional. É isso. É isso. É isso aí, pessoal. Muito bom. Texto muito rico pra gente. Não é a última vez que textos assim vão aparecer na Bíblia. Na verdade, no final dos livros da lei, em Deuteronômio, tem até capítulos maiores, relembrando isso, né? De capítulo de bênção pela obediência e maldição pela desobediência. Lembra do que a gente falou, não é algo inflexível, você pode estar passando por momentos ruins e não por algo de errado que você esteja fazendo, mas é um bom alerta da palavra de Deus para que a gente, como o Tan falou, fique firme no nosso relacionamento com Deus e lembre que aquilo que a gente tem de maior valor é o próprio Senhor. Amém. 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 Muito bom. Chegando então aos finalmente, semana que vem a gente encerra Levítico, um livro bem longo, né? A gente gastou mais de um ano, ou praticamente um ano nele, né? Mais eu ou não menos lembro quando que a gente começou ele. Eu acho que eu nem tava grávida e a Alicia já tá com 5 meses. Então temos que providenciar um livro longo de novo, hein, Thiago? Carol vai chamar um pouco. Essa piada nunca vai perder a graça, Carol. Pois é, né? E aí, já pensou que daqui uns anos você rindo de si mesma falando, olha só o que aconteceu. Mas pode acontecer comigo, pode acontecer com o Thiago. Eu ia falar, mas deixa quieto, né? Eu acho que a gente vai estar gravando o LBC quando os nossos netos começarem a chegar, sabia? Acho que vai ser legal. Mas beleza, ouvintes, muito obrigado pelo tempo que vocês emprestaram pra gente aí, ouvindo esse episódio.
Espero que estejam empolgados. Duvido muito que quem chegou até o 26 não vá ouvir o 27, né? Nem que seja só porque tem que dar o check. Então a gente se ouve na semana que vem de novo, encerrando o livro de Levítico. Muito obrigado pela presença de vocês. E não esqueça de contar para outras pessoas. A gente vai começar outros livros aí, vai começar outro livro em breve. E então é talvez uma janela legal para você apresentar o LBC para alguém. E falar do que já foi feito e falar, ó, vai começar um livro novo. A gente vai para o Novo Testamento depois daquele ato com Salmos, né? Então já aproveita que tem aí algumas semaninhas pra gente de fato fazer essa transição, pra já ir conversando com as pessoas e comentando, passando o link dos episódios, pra que mais gente chegue por aqui, tá bom? Valeu, Carol. Valeu, Thiago. Deus abençoe a vida de vocês. Até mais. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, a audiência de vocês. É sempre muito bom e incrível estudar a Bíblia de um jeito como a gente tem estudado aqui e aprendido demais. Então, agradeço a vocês e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Valeu, pessoal. Aguardo vocês para concluirmos juntos essa jornada de Levítico. Então, semana que vem, Levítico 27. Espero que esteja sendo valioso para sua vida como está sendo para minha. Um abraço a todos vocês.